Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar. Aqui é um vídeo mais pessoal. Antes eu tava falando mais sobre realmente notícias, né, de que o Chelsea iria atrás do Xavi Simons e do Garnacho, como o Fabrício Romano fala. E o David Ornes tem o Ben Jacobs já falam que o Chelsea foi agressivo e atrás do Garnacho e tá me dando uma impressão de que o negócio do Garnacho pode sair antes do Xavi Simons, o que eu acho um erro, né? Eu acho que o Chelsea não deveria ir atrás do Garnacho enquanto o Xavi Simons estiver concluído, porque estamos falando de níveis de jogadores completamente diferentes e o Xavi Simons, sem dúvida nenhuma, será mais importante para o Chelsea que o Garnacho, né? É difícil acreditar que vai acontecer o contrário, porque são jogadores de prateleira diferente, né? E aqui a gente vai entrar num lado mais estatístico, né? Falar um pouquinho mais sobre estatísticas de jogo mesmo, né? Sobre a qualidade de cada jogador. E eu acho que é importante ressaltar isso, né? Porque eu acho que o Garnacho vai disputar sim titularidade com o Giant Byron Gittens, mas assim, o Simons pode fazer essa função do Garnacho melhor do que o argentino e ele consegue fazer mais funções. Eu acho interessante de comentar sobre isso. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Primeira coisa a falar, a idade. O Simons tem 22 anos, o Garnacho tem 21. Basicamente, médio e longo prazo, muito parecido, né? A altura, o Garnacho tem 1,80 e o Simons tem 1,79. Mas detalhe, o Xavi Simons ganha mais duelos aéreos e a gente vai chegar nesse ponto, né? O valor de mercado aqui, olha se você tem ideia, né? O SofaScore colocou um cálculo que dá ao Simons 76 milhões de euros. Então, assim, o Chelsea, teoricamente, com o pacote que o Leipzig quer, estaria pagando menos que o valor de mercado deles. Por Garnacho, o United quer além, né? Eles querem 50 milhões de libras ou 40, mas ainda assim fica bem no limite do valor de mercado, que eu não acho que vale a pena, né? E assim, a pontuação já dá um pouco da discrepância. O Simons teve média de 7,58, uma das mais altas da Bundesliga, isso num dos times mais bagunçados que foi o Leipzig, e o Garnacho tem 6,81. Isso já nos deixa bem, atentos a uma diferença de produção muito grande, né? E um detalhe aqui, é claro, né, que é os minutos jogados. Se você colocar a média de minutos por jogo, vai ter diferença, jogos também, porque o Simons teve uma parte da temporada que ele acabou lesionado, né? Mas total de minutos, Garnacho 2.195, o Simons 2.157, então é parecido, né? Gols marcados, 10 pro Xavi Simons e 6 pro Garnacho, né? Lembrando que o Simons joga mais recuado que o do Garnacho, e até legal que colocar esse mapinha, né? Desse lado aqui, ó, opa, quase foi. Você tá vendo aqui o Garnacho, ele fica muito mais pelo lado esquerdo, né? Teve alguns momentos da temporada que ele jogou pelo lado direito, né? Mas foram poucos, né? A maior parte do mapa de calor dele está do lado esquerdo, né? É um jogador que tem mais amplitude, se você for ver, ele alcança mais a área do que o Simons, e o Simons povoa mais o meio campo. Obviamente ele tem uma prioridade de jogar mais pelo lado esquerdo, ele cai mais pelo lado esquerdo, mas ele consegue jogar mais no meio campo, e olha a diferença do mapa de calor na parte defensiva, o Simons volta mais para marcar. Isso é uma coisa que eu acho que torna ele ainda mais interessante, o Simons também é um pacote para defesa, não que seja brilhante, um negócio assim, o cara é tipo uma mistura de todos os melhores jogadores, não é o caso, mas ele participa, ele não é um cara que foge do jogo no lado defensivo, e o Garnacho ele tem menos participação defensiva nesse aspecto, né? E eu vou aqui mostrar, né, que quase todas as estatísticas, quase todos os aspectos vão pro lado do Xavi Simons. E assim, o que eu quero dizer aqui, o Garnacho aqui só vai ser ponta esquerda. Ele não conseguiu mostrar resultado na ponta direita, nem de meio atacante, nem de centroavante, ele é ponta esquerda. O Xavi Simons consegue fazer ponta esquerda, meio atacante, se quiser dá para jogar de ponta direita, que tem um talento natural maior. Ele consegue até jogar de posições mais recuadas no meio campo, porque ele já fez isso. Ele já consegue até jogar de meia de ligação, que é fantástico, né? E aí a gente vai aqui, por exemplo, gols esperados, o Simons marcou 10 gols de 5.11, que é, ou seja, ele era esperado pelas chutes que ele teve 5.11 gols, né? Ele marcou 10. O Garnacho teve 7.33, marcou 6, né? Então assim, é uma diferença notável. Grandes chances perdidas, Garnacho 14. O Garnacho marcou 6 gols e perdeu 14 grandes chances. Grandes chances perdidas do Simons, 2. E detalhe, ele é um finalizador de fora da área muito competente, né? E aí aqui a gente vai para onde vira violência, né? Criatividade nos passes, 7 assistências para Xavi Simons, 2 para Alejandro Garnacho. O Garnacho tem uma média de 0,06 assistências por jogo. 0,06. O Simons tem 0,3. É uma média muito mais alta. Ou seja, ele jogou menos jogos e teve uma média maior. Assistências esperadas, 5,98 para o Simons, 2,77 para o Garnacho. O Simons teve, nessa Bundesliga, 12 grandes chances criadas. O Garnacho, na Premier League toda, 4. Aí você pode até falar, tipo, muitas vezes, porque o Højlund e o Zirkzee... Mas assim, se eles perdem as grandes chances, aí é um problema, obviamente, dos jogadores. Mas se ele cria grandes chances, tá nele. Ele só criou 4 chances, ele não é um jogador criativo.
Bolas longas, 0,5 do Garnacho por jogo, 1,5 por Simmons, com uma porcentagem de 63% de acertos. Cruzamentos, 0,3 pro Garnacho, com apenas 16% de conclusão. O Simmons não tem uma taxa de cruzamento brilhante, 25%, mas é 0,8, ou seja, ele tenta mais e tem mais sucesso nisso, né? Interceptações, 0,5 pro Simmons, 0,4 pro Garnacho, né? Divididas, 1.1 para o Simmons, 0.8 para o Garnacho. Vezes driblado, 0.7 Garnacho, 0.6 para o Simmons. E o Simmons tem mais presença defensiva, né? Aí a gente tem cortes, né? 0.3 para o Garnacho, 0.6 para o Simmons. Dribles bem-sucedidos. O Garnacho tem 0.7 de média de drible bem-sucedido por jogo, com uma média de apenas 32% de conclusão. O Xavi Simmons tem 1.3, não é uma média alta também de dribles concluídos, né? 37%. Mas é melhor, né? E assim, ele nem é um cara que tenta cair tanto pros dribles, ele tenta passar mais a bola, né? E aí a gente tem duelos ganhos pelo chão, 2.8 com 42% de sucesso por Garnacho, 4.7 com 45% de eficiência pro Simmons. Duelos aéreos, 0.1 do Garnacho, 11% apenas de duelos aéreos ganhos, 0.8 do Xavi Simmons, 42% de vitórias em duelos aéreos. O Simmons é 1 centímetro mais baixo. Que aí muitas vezes não é impulsão, é inteligência, timing para saber subir, para antecipar o movimento da bola. Ele tem mais isso, né? Vezes que sofreu falta, né? 2.2 pro Simmons, 1.2 para o Garnacho. A única vantagem do Garnacho que eu tô vendo aqui é que ele tem menos cartões amarelos, né? 3 contra 5, né? Mas assim, não são números altos para nenhum dos dois, né? E se a gente for aqui chegar em detalhes, por exemplo, vou pegar aqui os números do Garnacho, né, até agora no total. Se a gente for pegar os números dele pelo Manchester United, nessa temporada, ele até não teve números tão ruins. Em 58 jogos, 11 gols e 10 assistências, né? Em 23 e 24 ele teve 10 gols e 5 assistências em 50 jogos. É um número bem grande, mas olhando aqui para estatísticas, por exemplo, de passes chaves, né? Ele teve 70 e teve 11 grandes chances criadas em 58 jogos, né? Então, assim, não é um número muito elevado, se a gente para pensar. Aí a gente vai comparar ao Xavi Simmons, né, que teve bem menos jogos na temporada. A temporada dele teve 33 jogos. Ele marcou 11 gols e deu 8 assistências, bem menos tempo de jogo. E aí a gente vai aqui para chances criadas e teve 19 grandes chances criadas. 19, ele teve mais em 33 jogos, 25 jogos a menos e 67 passes chaves. E na temporada anterior ele teve 102 passes chaves, isso jogando 43 jogos. Então, assim, em temporadas menores, ele conseguiu criar mais, né? E o número de grandes chances criadas dele é muito maior. Então, ele atende até uma carência maior do Chelsea, que é isso, de jogador que consegue criar essas chances com mais frequência. Então, não é uma comparação, assim, séria entre os dois quando se trata de talento e qualidade. Há um abismo de qualidade entre os dois. E detalhe, ambos estão jogando no profissional há 3 temporadas. O Garnacho tem mais jogos, mas mesmo assim é o Simmons que participa para mais gols, é o Simmons que é mais influente para o sucesso dentro da equipe. E por mais que as pessoas possam falar dos problemas extracampo, não acho que o Simmons chegou a um nível como o do Garnacho, entende? E mais do que isso, o jogo dentro de campo do Simmons é muito mais coletivo do que o Garnacho. Então, tomada de decisão é melhor, tem mais talento, tem mais inteligência, tem mais jogo de equipe. Então, assim, vai contratar o Garnacho? Que seja. Dá lá o dinheiro pro United contra ele, mas que seja a última opção, né? Seja fim de janela, entende? Até porque ninguém tá se esforçando para contratar o Garnacho nessa intensidade até agora. É só o Chelsea, né? Então, o Xavi Simmons devia ser a prioridade. Como eu disse, é 1 ano mais velho apenas, mas é muito mais talentoso. São níveis acima. Pro Garnacho chegar no nível do Simmons ainda vai demorar. Pro Simmons chegar no nível de primeira prateleira, esse caminho existe. Ele é um jogador muito completo, ele é muito talentoso, ele é um jogador que, a meu ver, pode ter uma influência muito maior para o sucesso do Chelsea nessa temporada do que um Garnacho que, a meu ver, ainda tem muita coisa a provar, e eu não consigo colocar ele à frente do Giant Baron Gittens como titular. O Simmons eu consigo ver ele de titular, você coloca o Palmer na ponta, você coloca ele de 10, você pode colocar o Palmer de 10, ele de ponta, coloca o Pedro Neto na outra. Tem muita coisa que você pode fazer com o Simmons nesse elenco. Ele teria um papel bem importante se o Maresca, obviamente, souber utilizá-lo, mas esse também é outro aspecto legal do Simmons. Ele é um cara que se adapta muito bem a esquemas e, assim, como eu disse, esse time do Leipzig nessa temporada tá longe de ser uma coisa maravilhosa e o cara ainda assim extraiu produções e teve melhores estatísticas de todo o elenco. Então, Xavi Simmons deveria ser a prioridade do Chelsea. Eu acho até frustrante que esses rumores começaram no dia 22 de julho, até hoje não se concretizaram numa compra. Já são quase 3 semanas
De nada, de nada. É só atualizações pequenas, 75%, 80% lá no Here We Go Monitor, alguma coisa assim, meu Deus do céu, né? Mas vamos ver. Esse é um vídeo pessoal meu falando, né? Não faz sentido o Alejandro Garnacho ter uma prioridade extra no Chelsea, uma aposta acima do que um cara que já tá com um talento muito mais consolidado, né? E mesmo que ele ainda esteja para ser lapidado, o que ele é hoje como jogador é um dos jogadores mais talentosos do mundo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.